Boa noite, pessoal. Nossa última live da semana, live especial com o professor, nutricionista, profissional de educação física, Tiago Leite, nosso convidado da noite, para fechar a semana com chave de ouro. Aguardar ele entrar. Deixa eu até procurá-lo aqui. Vamos ver Tiago. Aguardando. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que foi a semana? Espero que bem. Botei um filtro aqui, né? Apesar de ter feito uma make. Botando um filtro só para dar aquele tapa. Oi, mamis, amor, Dri, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre periodização de treino, periodização nutricional, a importância do nutricionista dominar esse assunto para facilitar o seu momento de prescrição, certamente para direcionar melhor as suas condutas, e nada melhor do que um profissional de educação física, professor, para falar sobre isso. Então tô aguardando ele entrar aqui para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Já avisei para ele, só tô aguardando ele chegar aqui para trocar uma ideia conosco. Cadê você, Thiago? Acho que ele ainda não viu. Já vi que ele tá online. Quem não conseguir assistir agora, não tem problema, vamos deixar ainda um tempinho salvo essas lives. Segunda-feira nós começaremos a nossa mentoria. Olá, pronto, aqui está ele, chegou. Deixa eu convidar ele para a nossa... Cadê eu? Calma aí. Só um segundo. Tranquilo. Cadê a minha pessoa? Se ajeite aí. Mas Tô vendo o teu sofá. calma aí. Não é sofá, não, é cadeira. 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 Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Melhor Com agora. Fechar a semana com você é fechar com chave de ouro. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Satisfação. Você sabe disso. Muito bom. É o nosso primeiro trabalho junto, eu acho assim, né? Verdade, Thiago. Primeiro de muitos. Com que virão. certeza. Certeza. Pode ter certeza absoluta disso. Na verdade, quando eu estava pensando na mentoria, já tinha alguns profissionais que eu confio, acredito muito. Pode ter certeza que você era um deles e eu fiquei muito feliz, eu e a Tati, de você ter aceitado o convite, fazer parte aí da nossa primeira turma de mentoria, da teoria prática. Ontem a gente falou um pouquinho, eu e a Tati, a gente falou um pouco de canoa havaiana, mas sempre trazendo, né, a dor que eu venho enxergando, e acredito que você, até como professor, possa complementar um pouco do nosso olhar nesse sentido, né? O que eu venho observando, Thiago? Até um dos motivos que me motivaram muito a botar essa característica na mentoria, que é a prática e o contato com profissionais, né, que possam nos auxiliar, realmente uma equipe multidisciplinar. Cada vez mais a graduação e o ensino
está se tornando à distância, né? A gente tem, obviamente, o presencial ainda muito atuante, mas a pandemia, né, todo esse cenário e, enfim, o futuro, ele é, sem sombra de dúvida, muito online. E eu vejo hoje uma carência muito grande, né, dos estudantes, principalmente, talvez alguns profissionais, mas até mais os estudantes, em ter contato, em ter vivências, né, em entender também sobre alguns temas chaves, como a que hoje nós vamos falar aqui, que é a periodização. Então, a minha busca mesmo com a mentoria é realmente trazer todas essas ferramentas chaves, né? É claro que cada vez eu sei que nada sei, então estudo, atualização, especialização, elas vão continuar para o resto da nossa vida, mas eu espero Amém. muito tentar ajudá-los nesse sentido, com vivências e contato com temas tão importantes como o de hoje. Não, com certeza. E você tocou num ponto realmente, assim, a questão da EAD, né? Não é nem o futuro, é o presente. Já é o presente. E mesmo antes, na minha época, por exemplo, quando ainda era só presencial, não existia AD, não tinha internet, nada disso, eu já sentia um pouco essa dificuldade que você está comentando do aluno, né? De você não ter proximidade com a prática, principalmente com o esporte. Porque, mal ou bem, existe estágio supervisionado na graduação, para a prática. Mas para o esporte, não vejo. Você tem com materno infantil e outros, mas com esporte, não. Então, acho que isso sim é uma dor, né, que a gente tem que tentar sanar. Essa mentoria vem muito bem nesse momento, justamente para tentar atender essa demanda que é latente. Sai um profissional formado, mas com a vivência realmente muito baixa, né? E eu tenho um cachorrinho aqui que é chato, você sabe, né? Já está latindo. Deixa eu pegar ele, calma aí. Tem 17 anos, ele é o rei da casa, cara. Calma aí. Sei bem como é. Você, cara. Ele Olha, está numa fase chata, cara. Ele desde está numa fase que ele não sabe o que quer. ô, bebê! Bebezinho! Oh, meu Deus, tá velhinho. 17. A Eita, outra está bebê. aqui dormindo. Mas ele está numa fase que ele quer cola, ele quer. Não sabe o que ele quer, ele sobe e desce toda hora. Então eu estou sentado, está no meu colo, daqui a pouco ele desce, mas a gente vai conseguir. Olha o Fabrício aí, fala, Fabrição. Fabrício, Fabrício, Letícia Zen. Letícia, eu Tudo falei, bom, nossa, Letícia? Tudo bom, Letícia, eu Letícia? sempre falo sobre essa história, né? É. Quando eu estava na graduação, há quase 15 anos atrás, não se tinha, né, a nutrição esportiva, apesar de já existir, inclusive Letícia já atuava há bastante tempo nessa área, eu não tinha contato na graduação, né? O que ainda é muito carente, né? Tem melhorado, mas Sim. ainda é. E eu sempre soube que eu iria trabalhar com esporte. Isso para mim sempre foi algo certo dentro da minha formação. E eu comecei a buscar cursos, né? Eu falei, cara, não tem curso. O acesso que hoje o estudante tem a essa quantidade de conteúdo, a, né, especializações, cursos, enfim, eu não tinha isso, né, Não há tinha. 15, quase 15 anos atrás. E eu fazia os cursos, todos os cursos da Letícia. Eu sempre falo isso, que a Letícia me Uma via assim, no referência. curso, ela falava, menina, o que você está fazendo aqui de novo? Aprendendo. Até para pegar artigo era difícil, né? Você vai lembrar, tem essa facilidade hoje não. Não, Hoje nem está bem mais fácil, né? Essa molecada que nasceu agora, nos 2000 para cá, não tem ideia. Era bem mais difícil. dá pra... Agora facilitou. Com E aí, certeza exatamente facilitou. isso. A teoria ela está muito disponível e eu venho observando isso, né? A bagagem que o aluno traz hoje, né, ao se formar, eu falo que é infinitamente maior do que a minha. Eles já saem com uma quantidade de informação, né, que eu busquei posteriormente a minha formação. Só que eu sinto essa dificuldade deles aplicarem. Então, eles saem com muito Sim, recurso teórico, mas pouca prática. Então, por isso, novamente, a nossa mentoria tem esse objetivo realmente de trazer que essa bom. vivência, né, essa experiência e contato com vários outros profissionais tão importantes para o nosso E dia a dia. você sabe que eu vou fazer essa mentoria, né?
E eu não vou só dar aula, não, vou fazer. Vou Venha, participar. Dentro da minha venha. agenda aqui, se eu conseguir, vou fazer algumas aulas aí, com certeza. Vou aprender sobre canoa, canoa baiana, né? Pode Vamos aprender ser sobre canoa convidado. baiana. Convidadaço, Thiago. Vai ser um prazer ter Vamos, você nas vamos aulas. sim. O dia que você tiver Fê, hoje eu posso. Tá Vamos liberado. Vou embora. te ligar na hora Vamos, certa. vamos estreitar isso aí. Mas deixa eu te falar, você estava até falando da faculdade e tal, você bem sabe, eu já estou formado há algum tempinho, né? Acho que Fabrício está aí na live, Fabrício é fera em treinamento esportivo, né? Treinamento de força, referência no Brasil mesmo. Tá? Já foi aí para Arnold, Conference, ENAF, roda tudo. Ele se formou comigo, na satisfação. A gente troca figurinha direto, né, no Zap, né? Então, a satisfação de estar aqui. Mas o que eu estava falando, eu concordo tudo com você em relação aos alunos da graduação e ao longo da minha jornada, né, logo que eu me formei primeiro em Educação Física, em 2001, na UERJ, então já vai 20 anos, mais de 20 anos. Na sequência eu fiz nutrição, né? Fui no Bennett, aqui no Flamengo, na Praia do Flamengo. E aí eu me formei em 2004. Tive consultório, na verdade eu trabalhei muito em academia. Academia logo no primeiro momento, mas aí eu percebi, não vou resumir aqui rapidamente, eu percebi, o professor Léo Cabral, fala Léo, tudo bom, meu amigo? Léo Cabral também é fera e fera em tudo. Fisiologia, parada toda. A audiência aqui tá forte, mas já Ele aumentou a pressão. A audiência está forte. Mas o que eu percebi, e venho percebendo, enquanto docente, inclusive, né, que você vai evoluindo, inclusive como professor, como pessoa. Vou te ser muito sincero, eu já dei aula, muita coisa. Né? Comecei na universidade particular, talvez a principal na Estácio de Sá. Dei aula para todo mundo, para medicina, educação física, nutrição, fisioterapia, enfermagem, área da saúde toda. Ciclos básicos, né, com bioquímica, inclusive, fisiologia humana, do exercício, enfim, muita coisa. E eu vou te dizer, dentro dessa minha evolução como docente, a minha preocupação maior é, de certa forma, provocar ou formar, ou ajudar a formar, primeiro, antes do nutricionista, do médico, do enfermeiro, enfim, é a pessoa, é o caráter da pessoa. Você pode ter certeza, os alunos que têm aula comigo, eu acho que eles percebem isso, fica nítido. A minha preocupação com a pessoa primeiro, para depois pensar na profissão. E com todo carinho com o aluno, né? Pensando nessa questão da teoria, jogar para a prática. Na verdade, a minha aula tende a ser um convite ao estudo. Porque eu não dou todas as respostas, eu boto ponto de interrogação. E eu faço isso com frequência justamente para ele entender que aquele espaço ali de quatro paredes, né? Ao outro aí, Bruno, fala, Brunão. Vou até perder a linha de raciocínio. Tanto fala. Mas é isso, entendeu? É primeiro formar a pessoa, contribuir, que a gente não está contribuindo. Depois, pensar na profissão e dar esses insights. Você falou, por exemplo, da prática. Tem que ter. Eu tento toda hora jogar para a prática. Além disso, uma coisa que eu venho desenvolvendo também, a questão da jornada do paciente. A jornada do paciente. Eu acho ainda que a faculdade ela fica muito ali como se fosse já no momento do consultório, na parte clínica. Seja para onde você for caminhar, materno, esporte, onde for. Mas a parte clínica. E eu, na minha primeira aula, Jussara, boa noite, Jussara. Tudo bom? Logo na minha primeira aula, na nutrição esportiva, que é uma eletiva que eu criei lá na UFRJ, eu falo da jornada do paciente. Para ele entender que não vai cair um paciente no consultório dele do nada. Né? Que ele tem que buscar a rede social agora, esse advento, há 10 anos já. Tem todo um passo a passo que eu tento abrir a cabeça dele. Eu falo de dinheiro, grana, empreendedorismo, né? E por aí vai. Então, eu acho que isso também, logo ali de cara, antes da nutrição esportiva, antes do carboidrato, proteína e lipídio, né? Tem a pessoa, tem a profissão e tem tudo. Tem o CNPJ, tem alvará para consultório, um monte de coisa que passa longe. Que quando ele se forma no dia seguinte, caramba, e agora? Eu quero ter um consultório, e agora? Não pensou ou muito pouco. Então eu faço esses insights também, tento contribuir da melhor forma possível, porque eu verifico, né, que essa é uma dor também. Além da prática que falta, uma dor é essa, falar de dinheiro, falar de profissão, carreira, empreendedorismo, que começa ali. A avaliação começa ali entre eles. Né? Eu costumo dizer, Fabrício está aí
Ele pode me dizer se formou comigo educação física. Eu tenho 15, 20 amigos formados. Eu indico 2, 3, 4. Né? Às vezes as pessoas, pô, Thiago, também para indicar? Cara, eu tenho 3, 4 na minha cabeça. Da educação física se formou comigo. Porque ali eu avaliei. Tem uma avaliação. E com eles também. Tá? Então, eu tento fazer esses insights, então acho que é um pouco do papel também do docente. Não, com certeza. Antes de falar da nutrição esportiva, né? A gente vai. A nossa troca, por isso até que a gente está gravando, assim, a nossa ideia também é gravar as aulas, né? A gente está até com a parceria do Valentim, com a Diet, que está abrindo espaço deles de gravação para que possamos gravar as aulas. Mas a gente quer realmente aula ao vivo, né? Já que a gente não consegue, enfim, ter presencial, até para não limitar as pessoas, né? Para conseguir realmente ter um amplo, independente do local, a gente vai ter as aulas ao vivo para a gente ter essa troca, para realmente a gente conseguir passar além da teoria, né? E aí esbarra com todos esses pontos também. Agora, até falando um pouco do que você sinalizou, eu estou trabalhando atualmente, né? Eu sempre me conectei muito. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, né? Cara, você precisa fazer conexões. Né? Você precisa estar confraternizando com as pessoas, treinando com as pessoas, falando do seu trabalho. Sem sombra de dúvida, o mundo virtual facilitou muito isso hoje, né? Trazer mais informação, falar mais para os outros conhecerem o seu trabalho. Mas eu sempre achei muito importante ir nos lugares, apresentar, sabe? Você tem nutricionista? Tem alguma parceria, né? Eu acompanho atletas patrocinando-os, né? Você tem uma nutricionista, posso te acompanhar para conhecer um pouco mais daquela modalidade? Acho que é um momento realmente da gente, né, ampliar as nossas conexões, entendendo que o mercado está extremamente concorrido, né? Eu falo que hoje a fatia do bolo diminuiu mesmo, né? A gente tem aí um mercado com muita gente legal, né? Então é muito importante que você consiga se conectar para que você possa realmente, né, abrir as possibilidades para você. E eu estou trabalhando no cowork, isso é uma das coisas que eu também quero trazer para os mentorandos, né? Tem, as pessoas ficam com aquela aflição de ter o seu espaço, né? De ter ali o seu consultório, tá? Eu tô super satisfeita, tá? É extremamente acessível e uma alternativa para quem está se formando inicialmente, que não pode muitas vezes ter um alvará, Sim. abrir, né, um consultório, seu próprio espaço. Muito legal. Depois a gente pode falar um pouquinho Sim. mais sobre isso, mas sem sombra de dúvida, esses detalhes antes de você falar sobre, né, carboidratos, proteína, gordura, estratégias nutricionais, Uhum. com certeza esse direcionamento para os novos profissionais, ele é muito importante, né? Aí, Até porque, até porque a nutrição é muito mais do que carboidrato, proteína e lipídio. Né? Ela é muito mais do que isso, ela é muito maior do que isso. E essa questão do network é fundamental. Né? E como você bem falou, às vezes a oportunidade não vem, mas você vai lá, você bate na porta. Tá? Então também comento isso com os alunos. Caramba, quantas academias tem aqui do lado? Né? Na questão da nutrição esportiva. Bate lá, pede para ver, né, se a nutricionista permite você acompanhar, cria a oportunidade. E é claro, né, que você também tem que estar preparado, já, principalmente quando formado, preparado tecnicamente, para quando a oportunidade aparecer, você também conseguir sustentar. E eu acho que isso também tem muito a ver com um propósito de vida. Dentro de tudo que eu estava comentando no início da minha docência, instigar os alunos e jogar perguntas e falar um pouco de vida, carreira e tal, é propósito de vida. Porque para mim está muito claro hoje, Maria Fernanda, a questão do propósito de vida, que é transformar de fato a vida do aluno, seja do paciente, do cliente, dos teus amigos, pela troca do conhecimento. Pela troca do conhecimento. Então, tem essa questão, né? Quem está escutando aqui a gente vai ficar gravado, outras pessoas vão escutar. Seja humilde, seja simples, camiseta ergue mesmo, calça jeans, não que você tenha que ser sentido figurado, né? Tem locais que você não dá para ir de camiseta ergue e calça jeans. Mas no sentido figurado, seja humilde, seja simples, você tem que servir e não ser servido. Né? Isso vai contribuir muito para a sua jornada. Essa jornada que não para, né, de rodar
rodar e rodar, você está toda hora se transformando. Então, acho que também fica essa dica. Propósito. Você achar o seu propósito de vida. Né? Você veio aqui nesse planeta para fazer o quê? Quando você olhar lá na estrada, lá no final, com 80, 90 anos, dá uma olhadinha aqui assim no teu retrovisor, caramba, eu fiz diferença. Eu fiz diferença. E não precisei pisar em ninguém. Não precisei esvaziar balão de ninguém. Eu enchi o meu próprio. Cara, então isso aí que conecta. A gente já está conectado há algum tempo. É por isso, pela simplicidade, não tem ego, tem nariz em pé, que por vezes, infelizmente, você observa. Você observa na profissão. Então a gente tem que buscar uma profissão mais unida, né? Mais unida, sempre. Eu acho que esse também é o propósito. Nem fala, Thiago. Eu sempre gostei muito de me conectar e reconhecer Legal, que eu Conceição, falando comigo ali, desculpa. nada, mas eu sempre achei muito importante estar associado aos meus colegas de trabalho, entendendo que, por exemplo, né, eu com certeza não vou ter o domínio de falar tão bem como periodização, né? Eu posso ter a prática, posso ter muito tempo de consultório, quero passar toda essa minha experiência e estou me conectando com as pessoas que eu tenho certeza que vão agregar para a mentoria, como você, como o tema que a gente vai falar sobre hoje, né? A importância de você entender minimamente, né, como é que Uhum. é uma periodização de treinamento, né, de treino, e como você consegue linkar com as suas estratégias, né? E aí eu queria até que você já de repente falasse um pouquinho, né, o que é periodização de treino e já se puder fazer esse link dentro das nossas, né, estratégias, da importância de você compreender essa planilha do seu paciente para que você possa melhorar ainda mais a sua prescrição. Então, quando você me chamou para fazer essa live, eu fiquei, caramba, como que eu vou começar, né? Porque tem muito conteúdo. E, na verdade, a partir dessa live, eu vou começar até a explorar mais nas aulas. Eu estava comentando com a minha esposa, com a Raquel, que é também educadora física, também é bioquímica, também trabalha, doida que nem eu, sabe? Então, nessa vibe. Então, vou começar a explorar mais, porque realmente é fundamental. Então, o que é que acontece? Periodização, para quem está nos escutando aqui, não é tão novo. Talvez esteja, entre aspas, na moda, mas ela não é nova. Então, nós temos a periodização do treinamento e a periodização nutricional. Só por uma questão assim histórica, por curiosidade, talvez a primeira, entre aspas, periodização, que óbvio que não era, começa há 2.800 anos atrás, lá na Grécia Antiga. 800 anos antes de Cristo, obviamente por questões militares, exército, tentando de alguma forma ver treinamento militar, os gregos, 2.800 anos atrás, né? 786 a.C., isso eu fui checar essa data hoje. Então começa por ali. É claro que isso vai evoluindo, muito mais para frente agora, a gente já pode falar da Olimpíada. Primeira Olimpíada moderna, primeira Olimpíada, já tem mais de 100 anos. Foi em 1896. Na Grécia também. Tinham 9 modalidades à época. E ali já tinha algum grau de periodização. A gente não poderia chamar ainda de periodização, mas já começava alguma coisa. Tinham 9 modalidades, né? Tiro, esgrima, enfim, corrida. E aí a coisa foi evoluindo. Você já vem um pouquinho mais para frente, e a gente chega em 1920. 1920 começa as primeiras questões de estímulo, descanso, os conceitos, né? De estímulo, descanso. Então, estamos falando de 100 anos atrás. A ciência é bem nova. 100 anos atrás, para a ciência é novo. Então, a gente tem que dar o estímulo, descanso. E foram os gregos que colocaram até essa questão, né? Eles desenvolveram. Até anotei aqui um nome. Chamou, pela primeira vez, treinamento tetra, de 4. Que eram 4 tipos de estímulo. Tinha o estímulo fraco, o médio, forte e o descanso. Isso em 1920, 100 anos atrás. A coisa vai andando, chegamos em 1950. Esse é mais clássico. Ele começa, então, a enraizar o conceito. Os russos, Matveev, treinamento de força. Eles analisaram, Matveev, ele analisou os dados dos campeões olímpicos em levantamento de peso, na Olimpíada de 52 e 56. Pegou esses dados, analisou e começou a periodizar, mas com base no modelo grego, tetra, do estímulo médio, forte e regenerativo.
dê o nome que dê, mas era basicamente isso. Um estímulo fraco, médio, forte e regenerativo. Ele estudou nos campeões olímpicos e aí ele desenvolveu toda uma metodologia que ele botou a transição aí. Ele ainda incluiu agora a transição, além desses 4 que tinha anteriormente. E na Olimpíada de 60, então ele estudou os campeões de 52 e 56. Na Olimpíada de 60 ele foi um sucesso. Os atletas russos em halterofilismo foi um sucesso todo. E aí meio que espalhou no mundo. Claro que teve outros autores russos também que evoluíram o modelo de Matveev. O modelo de Matveev hoje seria, vamos dizer, meio que obsoleto, talvez. Ele prevê só um pico de performance no ano. Isso não é compatível com a maioria dos esportes, mas o legal é que há 100 anos atrás cunhou-se esse termo e, na verdade, se você for analisar o cerne, o core, a coluna vertebral, caramba, é a mesma. Você tem que dar um estímulo, tem que recuperar e o seu corpo vai ter uma compensação. Uma compensação metabólica ou qualquer outro nome. Aí você vai estar regenerando e a coisa vai acontecendo. Tá? Então, isso foi acontecendo, então, década de 50. Se você já for olhar 1967, primeiro artigo com Endurance, 1967, primeira vez que sai um trabalho onde tem biópsia muscular pensando no atleta de Endurance. Não era nem atleta no caso, né? Mas avaliando biópsia com 3 tipos de dieta. Dieta baixo carboidrato, médio carboidrato e alto carboidrato. E observou-se pela primeira vez, hoje que é uma informação banal, todo mundo sabe, mas quanto maior o conteúdo de carboidrato na dieta, maior o estoque de glicogênio muscular, foi dosado, né, pela biópsia. Isso correlacionava com o maior tempo de performance. Na verdade, não era nem performance, era no ciclo ergômetro, tempo de exaustão, com a mesma intensidade. Primeira vez. 1967. Isso tem mais de 50 anos. Nessa mesma época, anos 70, vamos falar de periodização. Olha o fisiculturismo. Cut, transição, bulk. Cara, empírico. Mas eles já faziam. É o Fórmula 1 da composição corporal. Então você veja que a periodização nutricional não é nova. E ela já vem de pelo menos 50, 60 anos. Então, assim, e a periodização no treinamento muito mais antiga. Eu acho que tem tudo a ver esse combo, essa combinação. Eu não consigo visualizar, principalmente para o alto rendimento, você não ter conhecimento básico. Você é nutricionista esportivo, né? Estudante que está nos vendo agora, ou profissional que está mudando de área, está indo para o esporte. Conhecimento básico, pelo menos, de fisiologia, mas mais do que a fisiologia do exercício, né? Entender de treinamento. Respirar um pouco o treinamento, ir no box do CrossFit, ir lá na natação, na piscina ou no mar, né? Ir lá no campo de futebol, basquete, vôlei, handebol, respirar um pouco, ir para a academia, ter noção. Não adianta ficar em 4 paredes, no ar-condicionado, só conversando ali com o atleta e depois tem o feedback do treinador, quando tem. Claro que não dá para fazer o ótimo em todos os lugares ou participar de tudo, mas faça o seu melhor nas condições apresentadas, o que der. Né? O que der. Então, acho que essa uma introdução para a gente pensar. Até periodização, Maria Fernanda, né? Como que eu falo? Você prefere como? Tanto faz? Maria Fernanda? Maria Fernanda, Maria Fernanda. A periodização do treinamento, ela faz parte, até no meu ver, de algo maior, que é um planejamento maior. Veja no consultório, por exemplo, quando chega o cliente que você nunca viu, não conhece, um atleta que seja, o que você vai fazer? Uma avaliação, uma anamnese, vai ter uma avaliação clínica, laboratorial, você vai ter uma avaliação antropométrica, seja por biopedância, antropometria, seja por dobra cutânea, não sei, mas você vai avaliar de alguma forma. Você vai ver o estilo de vida dele, se for um atleta, o calendário do ano, por exemplo, competição mais importante, competições secundárias, onde eu posso fazer um teste, não é para performar, mas um teste. Então você faz uma avaliação. Isso porque ele veio para você na nutrição, mas ele poderia ter ido para o profissional de educação física, o treinador maior, o coach, se for um clube de futebol, está no técnico, com toda a equipe multidisciplinar. Então você tem uma avaliação inicial, você nem falou de periodização ainda. Você nem tem um treinamento, você está avaliando, por exemplo, capacidade física, força, potência, flexibilidade, VO2 máximo, limiar, agilidade. Aí se é um goleiro é uma coisa, se é um atacante é outra. É uma coisa em relação ao score, né?
O goleiro precisa ter, sei lá, mais agilidade, o atacante mais potência. Aí você vai para a ginasta, prefiro flexibilidade. Aí vai para o lutador, tem que ter outra característica. Tudo é avaliado. E aí você avalia e tem que saber o que vai fazer com o dado. Não você sozinho, a equipe multidisciplinar. Isso no mundo mágico ideal. A gente tem que tentar aproximar do ideal. No alto nível, a gente tem que tentar. Né? Então, depois dessas avaliações, essa bateria de avaliação inicial, que o coach vai programar, o coach, o treinador, vai programar o treino, uma planilha. E aí pode variar muito. Como eu falei no início, historicamente, tinha o fisiculturismo e o endurance, dois extremos. Eu não tenho experiência com todos os esportes, mas longe disso. Olimpíada de Tóquio foram 46 modalidades. A primeira Olimpíada foram 13, foram 46 modalidades. E com certeza o número gigante de atleta. Olha a periodização do MMA, por exemplo. Caramba, de repente ele tem uma ou duas lutas no ano. Essa é uma situação. Vai agora, sei lá, para o tênis. Cara, você tem 4 grandes slam no ano. Se você for até a final, são 2 semanas jogando. Eu adoro tênis, então eu acompanho. São 2 semanas, se você for até a final. Né? Se de repente você vai fazer um triatlo, é uma outra realidade. Futebol, vôlei, handball, é campeonato o ano inteiro. Basquete. Olha uma NBA. Olha um futebol americano. Vou falar do meu time agora. Olha o Flamengo. Está na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Vai periodizar isso. Ele tem que treinar, tem que jogar, tem que pegar avião, tem que descansar. Tem que ter 2 times, realmente. Os 2 são titulares, cada um numa competição, porque não dá. Então, a periodização, caramba, acho que só você vivenciando, junto com o atleta, junto com o treinador, para saber qual é a realidade daquele esporte ou daquele time. De repente, a realidade do Flamengo na periodização é uma, porque ele tem 2 times para jogar. Mas vai pegar um time que não tem um financeiro tão bom, é um time só para as 3 competições. Então, é outra realidade. Então, acho que só vivenciando ali, que a gente pode falar aqui no nível maior, os conceitos, e tentar aplicar. Mas quando você vai a campo com aquele atleta, um atleta ginasta que treina 8 horas e tal, caramba, são realidades diferentes. E até porque a performance é uma equação complexa, que a nutrição é uma parte do bolo. Performance de qual esporte? De novo, é judô, é MMA, futebol, handball ou ginástica? Caramba, as valências físicas, a capacidade física impacta de forma diferente nessas modalidades. Tá? Então, por exemplo, sei lá, um corredor, um triatleta tem que ter um VO2, uma capacidade cardiorrespiratória elevada. Maior do que, por exemplo, sei lá, um cara que faz boxe, um atleta boxeador. Mas a ginástica tem que ter mais flexibilidade, mas não precisa ter um VO2 tão alto. Mas o atleta que corre 100 metros tem que ter, olha só, até a questão genética agora. Fibra tipo 2, mais do que a fibra 1, que ele é de potência. Ou o cidadão que joga um martelo, ou que faz salto à distância, tem que ter potência, tem que ter outra capacidade física. E isso você vai observar, né? Claro, se ele já é um atleta formado, adulto, você já sabe disso, óbvio, já é profissional, mas nessa avaliação inicial, como que ele chegou para você? Ponto A, como que ele chegou? O ponto B, onde ele tem que chegar? Como que ele está? Como está o percentual de gordura? Como estão essas capacidades todas que eu estou citando aqui? Está acima da média, está abaixo da média? Às vezes uma está ótima, mas a outra não está legal. Você vai ter que treinar mais, aí é com o treinador. E aí, a partir disso, eu entendo, quando começa a se fazer esse planejamento para a temporada, com a planilha, tudo planilhado, volume e intensidade muda, que a nível, a grosso modo, a gente vai ter a fase de preparação geral. Autores dão nomes diferentes, tá? Mas seria mais ou menos a preparação geral, a preparação específica e a fase pré-competição-competição. Isso pode variar muito esporte para esporte. Novamente, futebol aqui no Brasil, a competição é o ano inteiro. Essa fase de preparação geral, desse tamaninho, se tiver. Final de dezembro, começando janeiro. Se for para a Copa do Mundo, o Flamengo ganhou a Libertadores. Em janeiro, já é a final lá da Copa do Mundo, já tem que ir lá para a Europa. Então não tem tempo para nada. Então isso pode variar bastante. Mas a fase geral, você faz todas essas avaliações iniciais, física, psicológica também, né? Claro, dependendo o qual é o teu time, né? O quanto você tem um financeiro, quanto você tem toda essa aparelhagem. Depende de cada um.
A realidade é diferente. Né? Mas a partir dessas avaliações iniciais, que é na preparação geral ou pré-temporada, por exemplo, né? Você vai ter a noção onde estamos e onde a gente quer chegar. Né? É um esporte individual, é coletivo. Até no coletivo você individualiza. Né? Até no coletivo você individualiza essas questões. Isso é muito importante. Futebol americano, tem muita grana, tem um preparador físico por atleta. Um preparador físico por atleta, alguns times, né? Quer dizer, mais específico que isso, o cara fica específico ali para aquele atleta, naquela posição. É fantástico. Aí você observa, por exemplo, aí o seu esporte é indoor ou é outdoor? Porque se for indoor, até no dia a dia no treino, eu tenho mais acesso à comida, ao alimento, ao suplemento. Eu estou dentro de uma quadra, não tem sol, não tem vento, a condição está controlada. Você bem sabe na canoa havaiana, outdoor, ou surf. Caramba, hoje tem sol, tem chuva. Dependendo do país, é o mês inteiro com sol. Mas no outro mesociclo, vamos falar dele, é o mês inteiro com chuva. A nutrição já mudou. O treino vai mudar. Então tem essas coisas. Vou ter acesso à comida? Não, não tenho. Ou tenho que inventar de alguma maneira para poder suplementar lá no momento. Então acho que são essas coisas todas. Às vezes é um atleta criança. Um atleta criança, inclusive na avaliação nutricional, é interessante você acompanhar o crescimento dele. Estatura, para ver se está de acordo. Densidade óssea, pode ser também. É uma possibilidade. Diâmetro ósseo, densidade não. Diâmetro ósseo. Né? Então, essas particularidades. O atleta master vai ter outra particularidade. Né? Vai ter que ver, sei lá, aí sim a densidade óssea, quem sabe a vitamina D, como que está a situação dele, um atleta corredor, já não sente tanta sede. Quer dizer, existem particularidades. Pegou isso tudo, botou no liquidificador, vai sair o treinamento dele. E a gente espera que esteja periodizado. E aí você entendeu aquele treinamento junto com o treinador, você começa junto com ele a pensar nessa nutrição. E aí a gente pode chamar de periodização nutricional, que está acoplada à periodização do treino. Então você tem a nutrição para maximizar, para potencializar as adaptações, seja celulares, teciduais, até o fenótipo, né, o condicionamento. Porque o que a gente almeja no final das contas é melhorar a performance e a recuperação. Então cada sessão de treino tem um objetivo, não é aleatório. Deveria ter um objetivo, objetivo mesmo. O que eu quero com essa sessão? Por que eu estou treinando mais flexibilidade? Por que eu estou dando tiro? Por que hoje é mais tranquilo, é longo? Por que hoje é só tático? Depende. E aí vai ter uma nutrição diferenciada. No mínimo, VET, valor energético total. Carboidrato, proteína, lipídio pode variar. Micronutrientes, talvez. Hidratação, outdoor, indoor, sol ou não. Então acho que tem que entender do treino, tem que entender da onde está sendo feita essa sessão e tem que ter um feeling também. Você anotar. A sessão de treino é a mais importante de tudo. Você anotar, pô, aquele suplemento, e aí, atleta? Deu certo? Funcionou? Quebrou no quilômetro 30 quando você estava correndo? Vamos mudar a marca? Esse carboidrato em gel não está legal? Vamos botar uma fruta? Vamos de repositor de eletrolítico? Desconforto no trato gastrointestinal, como que foi? Pesa antes o atleta, pesa depois o atleta, para saber o quanto que ele desidratou. Avaliar a taxa de sudorese. Anota, feedback. Aí no outro dia ele acorda, e aí, como que foi? Escala de Borg, 0 a 10. Como que está a sua sensação? Dá para fazer intenso de novo hoje? Ou dormiu mal? Brigou com a esposa? Não sei, né? Tudo isso você tem que contar, porque isso não está no livro, não está no livro texto, não está no artigo. Então, às vezes, os guidelines, né, não batem com a realidade. Pode ter um gap aí. E aí eu acho que vem muito dessa prática que você estava comentando. Estou vendo a maior galera aqui. Ó. Dani, Baixo, boa noite, Dani, Douglas, todo mundo aí. Audiência. Era muito legal, tá todo mundo aqui. Mas não é mais ou menos por aí? Exatamente. Ó, o chatão aqui, ó. Ele quer aparecer de novo, ó. E Bibia? Menino. Bonitinho. Eu falo muito sobre essa importância de manter, né, essa proximidade do paciente, né, até para que ele possa ter essa liberdade de livre acesso, de trazer para você todas essas adaptações. Né? Agora eu estou com um paciente no Rally dos Sertões, em moto.
E aí, enfim, eu tava até falando com a esposa dele agora que ele tá moidaço, já tá, enfim, mal de coluna, fazendo fisioterapia. E eu tô a todo momento falando com ela. Falei, como é que ele tá? Ele tá tendo alguma resposta gastrointestinal? Porque a gente acaba usando a suplementação para manter ele, né, energizado ao longo da prova, mas ao mesmo tempo existe um aporte de água limitado. A gente sabe que o suplemento ele tem uma osmolaridade alta, né? Como é que está essa assimilação do organismo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Então, além de você ter que ter muitas informações, a anamnese, esse primeiro contato, ele é essencial com o paciente, né? Para você realmente trazer todas essas informações. Até porque muitas vezes a gente está falando muito de periodização de treino, mas a gente acaba nem sempre, como o Thiago Uhum. falou, esse é o mundo ideal, é o mundo que a gente, né, almeja, e eu acredito que em algum momento a gente vai ter mais acesso, sim, a todas essas informações. Acho que já vem melhorando muito, né? Os profissionais estão entendendo e trabalhando mesmo sem ser no alto rendimento, com esse entendimento multidisciplinar. Então, eu estou vendo que essa conexão, mesmo no amador, ele está começando a acontecer com mais frequência, né? Antigamente a gente tinha mais esse cenário realmente só no alto, na alta performance. Hoje eu vejo que a gente já consegue ter mais acesso aos treinadores, né, amadores, dos atletas, dos nossos pacientes amadores. Então é trazer realmente todas essas informações na canoa havaiana, que foi uma das coisas que o Thiago também falou. Por exemplo, a gente fala muito, né, principalmente nas maratonas e nas travessias, que são provas que podem durar, tem provas de 6 horas, 9 horas, né? A gente tem uma questão muito particular da canoa, que é não parar de remar. Né? É óbvio que nas provas maiores isso já é mais comum de acontecer, mas geralmente numa prova de uma hora e pouco, você não vai parar de remar para sacar um gel e tomar, apesar de ser uma estratégia extremamente, né, positiva e eficiente num corredor, por exemplo, que tem suas mãos livres ali a todo momento para Uhum. sacar um gel. E aí, como é que eu vou pensar na canoa havaiana? Então, se você não tiver tido essa vivência, né, como o Thiago falou, não é você, né, se tornar um remador ou praticar, não. Caso você esteja começando a atender esse público ou almeja, entende que é uma modalidade que está crescendo, que a qualquer momento possa cair dentro do seu consultório, cara, vai assistir um treino, né? Vai fazer uma aula experimental, vai entender um pouco mais, assiste um vídeo. Isso é Verdade. essencial para na hora da sua prescrição, né? Então, YouTube tá aí, né? Você falou em vídeo, YouTube tá aí, né? Verdade. tem que estar conectado. A gente vai, inclusive, Thiago, ter todo final de mês, né? Todo sábado, último sábado do mês, a gente vai ter as vivências. Então a gente tem, você falou do lutador de MMA, a gente tem o Felipe Lima, que vai falar, vai mostrar pra gente uma preparação dos atletas para uma Legal. luta. Falar todo sobre essa proposta de perda de peso, que é extremamente agressiva, como é que eles, né, passam por desidratação, por sauna e como é nossa atuação como nutricionista nessa recuperação, porque o atleta, né, ele se coloca numa condição extremamente adversa. Eu falo que o nosso papel ali é minimizar a merda, é Você diminuir, sabe que eu né? orientei eu orientei um TCC da Fernanda Teles, não sei se ela está aqui, sobre MMA. A gente conseguiu avaliar 50 atletas, 50. A gente teve acesso a Dedé Pederneiras, ao José Aldo, todo mundo lá. 50 Que legal. atletas. Caramba, é uma realidade. Aí tem a realidade do atleta nível A, top, esse e esse. Esse aqui que, infelizmente, aceita a luta para comprar o pão. Não tem dinheiro para nada, né? Está tentando sobreviver ali da luta. A gente teve atleta ali avaliado, a gente avaliou um monte de coisa. Por exemplo, cortava peso 7 vezes por ano, você acredita? 7 lutas por ano. 8 lutas por ano, não ganhando nada. Só para sobreviver ele no esporte. E atleta, assim, 17 anos, 18 anos, cortando 7, 8 vezes o peso. 50%, olha que dado, 50% dos atletas, que não tem noção de nutrição e também talvez não tenha ali um aparato para alguém ajudá-lo nesse sentido, 50% no momento do corte de peso
ainda estava suplementando creatina, alta dose, metade dos atletas, e jogando contra a questão do peso corporal. Creatina aumentando o peso corporal dele e ele querendo bater peso. Quer dizer, uma dificuldade extra ainda. Então, vários mitos ali, né? Então, você vê uma particularidade, um atleta de MMA, aí você vai, de repente, para um fisiculturismo, outra realidade. Eu vi que vocês tiveram uma live com isso, né? Do Cut, do Book. Isso. Eu assisti depois. Então, é isso. Cada atleta tem uma realidade. Aí você vem, por exemplo, agora para o atleta de endurance, tem muita coisa saindo. E aí o famoso, o maior de todos, o ídolo, o Asker Jeukendrup, num artigo que saiu, sei lá, uns 5 anos atrás, uns 6 anos atrás, ele conseguiu sistematizar o que tinha na literatura em relação ao treino de endurance. E aí tinha muitas coisas famosas aparecendo, né? Para quem não conhece os termos, né? O famoso lá train low. São várias possibilidades de train low. Caramba, mas quando que eu vou fazer o train low? Mas, primeiro que não é você quem vai fazer, o atleta, e orientado pelo treinador. Você só vai ajustar a nutrição se ele estiver fazendo o train low. E o train low, na verdade, não é nem low de carboidrato baixo ao longo do dia. Né? Não é. É no momento do exercício. Nos experimentos da Louise Burke, por exemplo, John Hawley, você vê que o carboidrato total do dia era 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilograma peso. Mas no momento, em alguns modelos, né, no momento da competição não, mas do treino, era com carboidrato baixo. Então, o Jeukendrup, ele sistematizou e foi bem legal esse trabalho, né? Que é isso que começou mais a se falar em periodização nutricional. Inclusive, periodização de suplemento. Tem tudo a ver. Porque dentro daquilo que eu estava comentando no início, naquelas fases, preparatória geral, normalmente, se for pegar aqui pelo endurance, por exemplo, né, atletas de endurance, aquela preparação geral, normalmente é aquele treino mais longo, mais chato às vezes para o atleta, não tem tanta intensidade, e boa parte das vezes ao longo do ano é assim mesmo, tem até uns números 80-20, fica 80% nesse treino mais longo, de intensidade mais baixa, próxima do limiar 1, limiar 2. Olha termos que eu estou usando. Às vezes tem nutricionista aqui que é para o esporte, não está nem entendendo. Olha a importância do termo. Estou falando de treinar abaixo do limiar 2 ou do limiar 1. Tiago, o que é isso? Você vê a importância de entender a fisiologia e o treinamento. Então, quando você fala para mim que está treinando no limiar 1, eu já sei que está baixo. Está treinando no limiar 2, a grosso modo, está médio. No limiar 3, eu já sei que está mais pesado. Está acima do limiar de lactato, eu já entendi, numa planilha de treino. E aí vai variar, por exemplo, se eu estou treinando no limiar 3, caramba, tem que ter carboidrato, provavelmente. Vai estar correlacionado com a performance, se também o objetivo da sessão de treino for performar. Porque às vezes não é. Então o treinador que tem que estar muito bem alinhado nesse sentido. Então são essas variáveis que a gente tem que entender. Então tem várias possibilidades que a nutrição esportiva, alinhada com o protocolo de treinamento, né, você otimiza essas adaptações pensando na performance em algum momento. Tá? Então, e monitorar, né? Isso é importante também. Monitoramento. Para saber se está indo certo ou se o navio está afundando. É Titanic? Ninguém quer que seja. Então tem que monitorar. E a parte clínica fala alto aí. Né? A questão do cidadão estar cansado, estar fadigado, estar com insônia, né? Lesão, performance caindo. Olha o sono dele. Como que está o sono? Cada vez mais em voga, né? A gente comentando cada vez mais do sono que mexe com tudo. Então, a gente tem que avaliar isso também. Hoje você tem protocolos assim, para avaliar o sono, a qualidade do sono. Enfim, muita coisa ia ser avaliada, monitorada pelo preparador, pelo nutricionista também, até exame laboratorial. Por exemplo, normalmente exame laboratorial, quando ele chega logo ali 1º de janeiro, né? Um atleta que foi contratado pelo clube e tal, tem um monte de exame. Não tem um exame certo, tem que fazer esse, aquele outro, mas normalmente existe uma bateria maior de exame. Vai atender a pessoa, até porque ele tem um custo, se for jogador de futebol, milhões de reais. Então tem que entender como que ele chega para a gente. E aí você vai passando ao longo do ano, vou falar das fases agora, né? Para quem não conhece os termos. Por exemplo, vamos supor que eu cheguei 1º de janeiro no consultório da Maria. 31 de dezembro eu quero correr a São Silvestre. São Paulo. Eu tenho 1 ano para isso.
A gente tem que periodizar. Periodizar nada mais é do que sistematizar o treinamento, variando volume, carga, intensidade, para que eu chegue 31 de dezembro da minha melhor performance. Esse é o meu objetivo. Inclusive, pode ter provas ao longo de junho, julho, agosto, provas, características semelhantes, que eu nem quero performar, só quero saber como que eu estou. Então, durante esse macrociclo, esse é o nome que eu queria falar, esse seria um macrociclo, por exemplo. Macrociclo, dentro da periodização do treino. É o maiorzão, grandão. Ó. O nosso macrociclo vai levar 1 ano. Tem ciclos, por exemplo, 5 olímpicos, são 4 anos. Pode ter 4 macrociclos de 1 ano cada. E aí você vai diminuindo as caixinhas para chegar na sessão do treino. No dia 1º de janeiro, o que eu treino? Vai treinar nada, né? Está fazendo avaliação. Daqui a pouco você treina. Mas assim, olha o macrociclo. 1 ano. Vamos dividir isso. Aí tem outro nome para quem não está familiarizado. Mesociclo. Então, mesociclo, normalmente, você bota dentro de caixinhas em semanas. A gente pode ter 4, 5, 6, 8 mesociclos. Aí pode variar. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Cada mesociclo. Então, observa. Temos mesociclos, caixinhas que variam semanas. 4, 5, 6 semanas, por exemplo. E aí, essas caixinhas somadas vão dar um macrociclo. Quando eu pego cada mesociclozinho, que pode ser um mesociclo, por exemplo, para treinar mais força, para treinar mais flexibilidade, dependendo do esporte, para treinar mais condicionamento cardiorrespiratório, pode ser um mesociclo mais específico, para uma variável, uma capacidade física. Não vou dizer uma, algumas, mas talvez alguma prioridade, dependendo do que foi avaliado, do que foi traçado como meta. E aí você pega esse mesociclo e abre a caixinha dele. Você vai chegar no microciclo, que seria a unidadezinha menor. Alguns autores consideram o microciclo 1 semana. Outros autores consideram o microciclo como a própria sessão de treino. E aí você chega na sessão de treino, mas você teve o raciocínio lógico. Olha, a gente tem que performar daqui a 1 ano. Então vamos pensar, olha, então em janeiro, fevereiro e março vai ser o seu primeiro mesociclo. A gente vai treinar mais volume. Não vai ser tão intenso, porque se eu botar intensidade agora, você vai ficar 3, 4 dias em casa arrebentado, cheio de dor. Dor muscular tardia, não vai conseguir treinar. Não é o foco. Vamos fazer esse mesociclo para treinar condicionamento cardiorrespiratório, vamos fazer mitocôndria, e por aí vai. Né? Angiogênese, capilarização e tal. Então é um treino mais leve, mas isso quem determina é o treinador, é o preparador físico. E a gente ajusta a nutrição ali. Termos de VET, carboidrato, proteína e lipídio, micronutriente, hidratação, estratégia de treino. Quando ele vê esse mesociclo que tem essa característica, depois ele vai olhar a sessão de treino, que é a mais importante. Então, cada sessão de treino é muito importante, deve ser valorizada. Você anotar tudo ali em relação à nutrição e ter o feedback do seu atleta. E aí a coisa vai andando. Claro, esse mesociclo inicial vai ter alguma característica de volume e intensidade baixa, volume mais alto, provavelmente. Daqui a pouco você pula para o mesociclo 2. Aí eu acho interessante, entre o mesociclo 1 e 2, fazer dentro das possibilidades, questão financeira, patrocínio, outros exames laboratoriais também, além da clínica, repetir alguns exames que sejam pertinentes. Nem todos você precisa repetir, óbvio. Avaliei hemoglobina glicada no primeiro exame no mesociclo 1, 1º de janeiro. Hemoglobina glicada. O cidadão é magro, é atleta, está dentro da normalidade. Vou fazer hemoglobina glicada de novo no mesociclo 2? Não preciso. Mas talvez avaliar uma creatina quinase, tem a ver com relação com lesão muscular, uma lactato desidrogenase, uma mioglobina. Se for atleta de endurance, de repente até o hemograma de novo, para ver como está. Está com alguma anemia, está sangrando, não sei. Enfim, então, você pode fazer entre os mesociclos, entre esses blocos, avaliações para ter o monitoramento. Claro que o preparador físico vai fazer as avaliações dele também, que inclui a laboratorial, nutricional, parte física, se está andando ou não de acordo com o planejamento. Porque um erro é não ter planejamento nenhum. E talvez o segundo é ter, mas mantê-lo assim, ó. Mesmo que esteja coisa que não está andando, não está legal. Você tem que ter habilidade de trocar, mudar, alterar. Né? Porque senão você está indo para o iceberg. Ó. Olha o Titanic indo para o iceberg. Você tem que mudar de rota. Então, monitoramento é fundamental. E monitoramento ótimo também no dia a dia é perguntar para ele como que você está. Está bem? Está legal? Vai conseguir treinar bem hoje? Dormiu bem? Tudo ok?
A nutrição está conseguindo fazer? Cara, pergunta, fala, se comunica. Eu acho ótimo essa troca, tem que ter. E deve ser maravilhoso, com certeza é maravilhoso, por exemplo, esse desafio. Não sei se você já pegou algum atleta, você estava comentando agora, de bicicross, bicicross não, do rally. Olha o desafio, que legal. Isso aí que te move. Você pega um atleta que de repente nunca pegou essa modalidade, tem que estudar, sentar com ele, mas vem cá, como que é essa prova? Você pode ter pontos de hidratação em alguns momentos ou não. Vai ser no sol, é no deserto ou é no Alasca, sei lá. E começar a viajar. Toda prova, por mais que, enfim, que exista uma certa, né, padronização, vamos dizer assim, eu sempre peço pro atleta me detalhar, né? Qual quilômetro você vai ter ponto de hidratação, de tanto em tanto tempo você tem suporte de água, você vai ter que levar a sua água, né? Uma das outras coisas, às vezes, que acontece, fornecimento de alimento pela prova, mas você já testou esse alimento, tu vai comer algo que você nunca comeu num momento tão importante, então você se preparou, né, durante meses, semanas, e aí chega na prova, porque é um suplemento e aí você vai e experimenta ali na hora. Não é momento, né, de trazer novidades. Enfim, bem legal, bem legal. É muito importante. Acho que essa prática, essa monitoria vai trazer essas discussões, casos clínicos, botar na prática. Sair também do livro-texto, né? Vocês têm experiência bastante. Tem o próprio Web Diet, você tem vários outros também, né? O próprio WhatsApp, que não deixa de ser uma tecnologia a nosso favor, cria um grupo dos seus pacientes, né? Ou dos pacientes chaves que estão em fase de competição, que você tem que ter um contato maior. Bota você, ele e o treinador, se você tiver acesso à equipe que o acompanha, exatamente para você determinar, será que é momento de retirar, né, carboidrato, é momento de colocar, enfim, são tantas possibilidades que a gente treina, né, dentro da nutrição. Eu falo que a nutrição você tem muitos caminhos, né? Não existe um único caminho, você tem que entender em que fase você está para que você possa entrar naquele direcionamento. Pode ser que você treine em jejum, pode ser que você não treine, pode ser que seja uma época que você vai suplementar intra-treino, ou você vai querer botar o cara para, né, train low. Enfim, tem tantas possibilidades e só mesmo esse contato direto é que vai fazer com que você consiga aplicar toda essa teoria que certamente muitos de vocês têm, mas que em muitos momentos não sabe exatamente o que fazer ou em que momento aplicá-la. Aí parece que é aquela receita de bolo que todo mundo, né, frango, batata doce, creatina, whey protein e gel de carboidrato. E finalizou por aí. Desenvolver as particularidades, né? Porque até o princípio do treinamento, talvez o principal, é individualidade biológica. O primeiro princípio do treino, e talvez até da nutrição, individualidade. O que serve para um, talvez não sirva para o outro. Né? Então, eu acho que é fundamental essa aproximação com o atleta, com certeza. Atleta, treinador, enfim. Tem que ter. O atleta viajante, por exemplo, é um outro problema. O atleta que viaja muito, às vezes até para outro país, uma outra cultura, com um outro tipo de refeição que ele vai ter acesso. Né? E aí, como que faz? Tem que testar, tem que perguntar qual vai ser o restaurante, qual vai ser o hotel que ele vai ficar. É possível entrar na internet, procurar o restaurante. Às vezes um atleta que já foi lá, já tem vivência, um atleta mais experiente da equipe, pode já dar algumas coordenadas. Então, tudo, fuso horário, né? O jet lag, às vezes ele viaja, vai lutar lá no Japão. E como não tem muita grana, ele vai de um dia para o outro. Não tem essa de uma semana antes, se adaptar, é de um dia para o outro. E aí? Tudo isso, né, cara, bota na conta, influencia a performance. Né? Tudo isso, as coisas assim, pequenas até às vezes, que acabam influenciando na performance também. Questão do sódio para o atleta lá de endurance, ultra endurance. Cara, tem tanta coisa que dá para falar. Mas é fundamental. Pelo menos ter também muito bem a ciência do lado, para quem está nos escutando, começando, né, transitando para a nutrição esportiva, essa área cresceu muito. Até que no Brasil, teve a Copa do Mundo, teve a Olimpíada, Jogos Militares, Mundiais Militares, cresceu muito. E a ciência andou muito. Então, você profissional, esteja o mais atualizado possível dentro da sua possibilidade. Mas esteja mesmo.
lê, estuda, né? Porque eu acho que esse é o seu principal valor também, sabe? Às vezes o aluno me pergunta lá na graduação assim, professor, qual aparelho que eu compro primeiro? Sei lá, é o adipômetro, é não sei o quê. E aí dentro daquela conversa eu falo, olha, claro, pode ser um, pode ser outro, dependendo da circunstância, questão financeira, aplicabilidade, você vai ter que saber usar o dado, na verdade. O dado coletado você vai ter que saber usar, na hora certa, no momento oportuno. Mas o maior ativo seu é você. O maior ativo seu é você. Você consegue fazer, inclusive, não vou falar uma avaliação nutricional completa, mas você vai conseguir conversar, gerar um plano dietético se não tiver nada. Sistema nervoso central funcionando. Você consegue. O maior ativo é você. Então, vá nos cursos, vá na palestra, faz network, lê artigo, estuda, YouTube, Instagram, cara, dá onde for. Mas estuda, esteja atualizado. Com referências boas, né? Não adianta ficar o dia inteiro, na verdade, não vou nem falar navegando na internet, é naufragando. Naufragando. Se você não sabe para onde quer ir, você naufraga, você vai para qualquer lugar. Então você tem as referências, você tem os papas da nutrição esportiva no mundo. Lê o artigo dele. E aí você já vai ter um bom caminho. As revisões sistemáticas dos posicionamentos. Não precisa ficar lendo artigo original um por um, que aí realmente vira um mundo. Mas quais são os principais posicionamentos na sua área? Corre atrás e lê. Você tem que estar atualizado na sua área para prestar com mais segurança, né, o serviço seu, que é transformar a vida do seu atleta, do seu paciente, do aluno, seja lá quem for. Mas transformar a vida dele. Porque você, na verdade, ali, quando você está ali no tete-a-tete, no consultório, do outro lado, tem essa pessoa que é complexa, um ser humano complexo, você está lidando com o sonho dela. O sonho. Não é um cardápio que você está passando. É muito mais do que isso. É o sonho dela. No caso, melhorar a performance, ser campeão, enfim. E para prestar esse serviço, você tem que estar atualizado, né? É um recado, acho que a gente também tem que passar. Não, sem sombra de dúvida. E só para fechar o raciocínio, na minha visão, é melhorar. Hoje a gente está vivendo uma fase que vem esbarrando também na alta performance, que é o terrorismo nutricional. Esse excesso de informação, e nem sempre a melhor, infelizmente, está gerando diversos transtornos relacionados ao alimento. O Tiago falou logo no início da live, né, que aumentar o consumo de carboidrato, aumentar esse estoque de glicogênio, retarda a fadiga, aumenta a performance. Isso não é de hoje, não foi de ontem e não será diferente amanhã, né? Eu falo que, cara, se tem uma coisa dentro da nutrição esportiva que só se confirma a cada ano que passa é a importância do carboidrato na vida do atleta. Você tem manejos, você tem fases dessa periodização que certamente você vai trabalhar com um fornecimento menor, talvez com estratégias que tenham sim uma restrição desse carboidrato, mas muito cuidado, né? Muito cuidado com protocolos. A gente tem hoje alguns profissionais que acabam seguindo somente uma linha de trabalho, isso é muito perigoso, né? Então, atentem-se mais o público que vocês trabalham, né? Eu vejo, infelizmente, até profissionais trazendo esse terrorismo para a população. Então, isso é um outro recado também que eu espero. Você que está se formando, que você se formou recentemente, a nutrição ela é linda, né? A gente precisa tanto do alimento para a nossa vida. A gente está falando de esporte, mas a gente está, ao mesmo tempo, a gente está falando de estética, de longevidade, de saúde, né? O alimento, cara, é essencial para a vida e não somente para a performance. Então, vamos trabalhar com, né, com mais amor, apostando no simples. A gente tem também, né, novas ciências falando de genética, falando de transtornos, falando de intolerâncias, mas a ciência simples, né, o alimento, ele é a nossa base de prescrição. E eu estou vendo isso Sempre foi, né? realmente sempre foi e vai continuar sendo. As nossas ferramentas vão ser sempre, entre aspas, as mesmas: frutas, verduras, raízes, grãos,
né? Leites derivados aos que não têm nenhum tipo de sensibilidade, comida de verdade, né? Buscar na natureza e entender o seu paciente para criar, sem sombra de dúvida, a melhor estratégia e facilitar ele atingir ali a meta dele, qualquer que seja ela, emagrecimento, hipertrofia, performance. Né? A gente tem estratégia para todas essas situações, a gente só precisa aplicá-las adequadamente para não prejudicar esse indivíduo, né? Não, às vezes não hoje, mas num futuro próximo. Quero também Olha, lembrar. ótimo, ótimo posicionamento. Não, ótima fala, muito bem lembrado. Corroboro com tudo que você falou, porque realmente basta você ter uma conta no Instagram, você tem voz para o mundo inteiro. Né? Se você tiver ali milhões de seguidores, por exemplo. Uma conta no Instagram, num aplicativo. E você influencia muita gente. Bom, se para o profissional que não está atualizado já está difícil, imagina para o leigo, né? O advogado, o professor que não é da área da saúde, trabalha o dia inteiro dentro do avião, sei lá. Não tem nada a ver com a saúde, ele não estuda isso. E vem um cara, ou uma mulher, bonitão, engravatado, fala bem, né? Com o terrorismo, ele compra essa ideia. Como que a gente combate isso? É com informação de qualidade. Porque por mais que hoje o problema não é ter acesso à informação, o problema é que, vou fazer aqui uma metáfora, né, no meu ver, a informação são as letras, o conhecimento é formar palavra, formar frase. Então tem muita informação mesmo, mas jogada. Conhecimento, que é mais consolidado, como se fosse ali a informação à ponta do iceberg, o conhecimento está ali no fundo do mar, esse a gente tem que buscar. Né? Só que o conhecimento está muito, a informação está muito rasa, volátil. Ninguém quer ficar 3 segundos lendo nada, 4 segundos lendo nada, um vídeo. Se não gostou do vídeo em 3 segundos, faz isso aqui com o dedinho, já passa, vai para outro. Quer resolver o problema sempre na hora. E aí vem os gurus e vendem as promessas. Mirabolantes, normalmente, né? Fogos de artifício, 31 de dezembro, efeito pirotécnico, é isso. Mas o simples funciona. Sempre funcionou, desde os seus avós, tataravós, homonídeos lá atrás, até hoje, cara, comida. Comer comida, tem que inventar nada. E, eventualmente, o suplemento vai estar ali para ajudar. Vai suplementar. Né? Inclusive, o nutricionista pode fazer isso. Ele trabalha com alimento, ele trabalha com suplemento. Ele trabalha com os dois, seja manufaturado ou manipulado. Tem legislação para isso. Só você entrar no CFN, você vai ver todas as resoluções que o nutricionista, inclusive, tem ética também, né? Deveria ter uma ética ali por trás. E tem, que alguns acabam não seguindo. Então, acho que esse é o recado mesmo. Comer comida de verdade, sem terrorismo nutricional, né? E observar, estar mais atualizado possível nesses guidelines, os principais aqui com a nutrição esportiva. Não só esportiva, né? Antes de ser um atleta, você é um ser humano. E aí você tem que avaliar todo o contexto. Muito bom seu posicionamento. Com certeza. Pessoal, se você gostou da nossa live, tem curiosidade de saber ainda mais sobre periodização, ter essas vivências práticas, conhecer um pouco mais sobre várias modalidades, a gente vai ter aula sobre triatlon, trocaremos ideias com atletas que se prepararam recentemente para o Mundial, vamos falar com o treinador, vamos ter vivência no MMA, canoa havaiana, bodybuilding, a gente tem a Flávia Sobreira que vai falar, vai trazer uma aula pra gente, experiência dentro do CrossFit, tá muito legal, vai ser intenso, de agora de setembro até dezembro, surra de mentoria da teoria e prática. A gente tem um presentaço falando de atualização, né? Gosta de emagrecimento, quer entender um pouco mais? Nós vamos ter aí os nossos belíssimos, para os meus primeiros inscritos, um e-book incrível do nosso professor Tiago Leite, que está muito legal. Aproveitando aí a atualização, se você quer se atualizar em emagrecimento, que é um tema muito comum, né, dentro do nosso consultório, acho que mais de 50% quem trabalha hoje em consultório atende pessoas que têm essa meta de perda de peso, né? Senão o mundo não estaria com esse cenário de obesidade. Então, corre, Olha, se eu vou inscreve. até te ser sincero. Eu vou até te ser sincero. Eu comecei a escrever esse livro sem pretensão. Sem pretensão.
Ah, vou começar a escrever. Aí começa, tal, tal, tal. Cara, a gente não consegue. O sarrafo interno acaba sendo alto, a gente não consegue. Não tem como botar ali, vender no mercado ou dar para alguém, se está mais ou menos. Cara, esse livro ficou muito bom. Esse livro tem 150 páginas, 150 páginas. Emagrecimento além da dieta. É além da dieta. Então, dividido em 3 partes. A primeira parte fala de metabolismo. E aí entra essa questão do high carb, low carb, cetogênica, se o meu metabolismo desacelera ou não. Enfim, tem um monte de coisa, a parte metabólica. E depois tem que resolver o problema. Eu não posso só falar qual é o problema. Falo do platô, né? Falo de um monte de coisa, de hipogênese, um monte de coisa. Mas depois vai para a parte prática também, ali do consultório. Como resolver esse problema. E aí tem várias dicas. Como se fosse de coach, sabe? Com outro nome. Mas é isso, a escuta ativa, né? Você identificar qual é a âncora do seu paciente que não deixa ele deslanchar, aquele navio deslanchar, tirando uma âncora de cada vez e por aí vai. Então acho que está bem legal, está bem ilustrado, bem ilustrado. E eu acho que vale a pena. Para quem trabalha com emagrecimento, sinceramente, tem muita informação ali. Falo dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, como trabalhar isso. Ficou bem legal. Então fica o convite realmente. E para quem vai fazer parte da mentoria, tem esse bônusinho aí. Com certeza. Não é isso? É isso, Thiago. Vou te liberar para você sextar com a sua família, seu dog. Te agradeço novamente aí a oportunidade de estar fazendo essa live, de você estar fazendo parte da mentoria. Estou muito feliz, tenho certeza que essa é a primeira turma de muitas turmas que a gente vai conseguir, né, compartilhar aí nossa experiência, nosso conhecimento. Gratidão, que a gente Eu que possa se agradeço. esbarrar muitas vezes ainda. Eu que agradeço, agradeço a presença aqui de todo mundo. Até uma próxima, né? A gente vai se ver em breve. Que Com certeza. precisar, pode contar com a gente. Tem Instagram, tem Zap. Sou uma pessoa bem acessível, gosto de trocar informação e não tenho nenhum problema, não. Não tem pedestal, doutor, não sei o quê. Cara, meu nome é Thiago. Não tem doutor na frente, é Thiago. Sou camiseta ergue. Vamos para Grande. cima, vamos lá. Vamos com tudo com essa mentoria. Fechado. Beijo, pessoal. Boa noite. Gratidão por todos que estiveram aqui e os que virão, assistirão essa live depois. Fica com Deus, todo Valeu, mundo. galera. Tchau. Beijão.